Ok, pessoal, vamos retomar. Agora falando sobre tipos de software. Só que agora a gente vai falar com relação à licença desse software, tá? Aqui nós vamos abordar o software proprietário, free software, freeware, free software, open source, shareware, hardware e domínio público. Começando pelo software proprietário. O software proprietário ele garante ao autor do software plenos poderes sobre a venda, distribuição ou modificação do código-fonte, certo? Ou seja, só pode vender ou distribuir ou modificar, fazer alterações no código-fonte o próprio proprietário. Tá? Então, nós temos aqui como exemplo o Photoshop. No Photoshop, por mais que eu tenha a licença dele, eu não posso modificar ele, eu não posso repassar para mais ninguém, porque só cabe isso ao proprietário. Aqui nós temos o freeware. Tá? O freeware ele é distribuído gratuitamente, certo? Diferente do software proprietário. Quando ele é distribuído, nesse caso aqui, que ele é distribuído gratuitamente, aí a pessoa pode instalar sem pagar nada por isso. No entanto, a pessoa não pode fazer modificações no código-fonte, né? Ele não te dá esse acesso ao código-fonte. Se for uma pessoa física, ele pode usar normalmente, né? Em alguns casos. E aí, quando é uma pessoa jurídica, né? Já para utilizar em uma empresa, pode ser que tenha algumas limitações para o uso do programa, certo? Aqui nós temos o exemplo. Então, de forma geral, para a pessoa física ele permite o uso e para empresas pode ser que tenha alguma limitação. Aqui nós temos o Adobe Reader, que é um leitor de PDF, e o Avast Antivírus, que é o antivírus, certo? Então, para pessoas, ele permite a pessoa utilizar normalmente. Agora, quando se trata de uma empresa, pode ser que tenha alguma limitação. O próximo aqui é o Free Software. Ele é um software de distribuição gratuita, ou pode ser paga. É permitido o uso, modificação e distribuição, certo? Então, no caso do Free Software, ele já permite modificar, já permite distribuir também. Tá? Então, eu poderia repassar para vocês o executável do software. Aí aqui nós temos o 7-Zip. O 7-Zip ele é um programa que serve para compactar arquivos. Então, ele tenta diminuir o tamanho do arquivo para armazenar menos em disco. Assim, o pessoal está muito acostumado a utilizar o WinZip ou então o WinRAR. Tá? Esse aqui é um outro compactador chamado 7-Zip. Aqui nós temos o Open Source, que ele é distribuído sob a licença Open Source, né? Por isso ele é Open Source, isso que significa código aberto. Open é aberto, Source seria código. Tá? O código é de domínio público, ou seja, qualquer um pode modificar, ou pode ter direitos autorais, tá? Copyright. Pode ser seu código-fonte livremente modificado, né? Porque é aberta, permanecendo livre para distribuição. Aí o exemplo aqui de um software open source é Apache OpenOffice. Tá? O OpenOffice é um pacote de ferramenta para escritório. Ele tenta ser, digamos que, concorrente do pacote Office da Microsoft, que é proprietário, né? A dona do Office é a Microsoft. E nesse caso aqui, quem mantém o OpenOffice é a Apache. Tá? Esse aqui é um programa de código aberto. Nós temos aqui o shareware, tá? Ele é distribuído gratuitamente, então tu pode baixar ele e utilizar. Requer pagamento depois de um período de teste para o uso. Então, depois de um certo período de tempo, né, por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui, o WinZip, a pessoa pode baixar, utiliza por, se não me engano, 3 meses, aí depois ele te dá uma mensagem perguntando se tu quer comprar ele. Quando esse tipo de software só disponibiliza sua versão mediante pagamento, ele é chamado de Clipware. Então, tem alguns programas que ele permite tu utilizar, tu baixa ele, utiliza, só que ele te dá uma limitação. Ele só permite tu utilizar a versão completa do software se comprares a licença. Enquanto não comprares, tu fica utilizando o programa limitado. Aqui nós temos o Adware. O Adware ele é distribuído gratuitamente e aí é incluída na tela algumas propagandas para utilizar. Aí, nesse exemplo aqui tem um jogo de celular chamado Angry Bird. E aí durante o usuário está brincando aqui, nota que aqui no cantinho foi adicionado, por isso Add, né? Adware.
foi adicionado uma propaganda. Tá? Nesse caso aqui só está no cantinho aqui, mas tem uns que a propaganda é bem grande, às vezes chega a ser até incômodo. Por fim, nós temos aqui o domínio público. É um software já que sem direitos autorais, não tem direitos autorais. Ele pode ser distribuído gratuitamente. E o exemplo aqui nós temos um sistema operacional, uma distribuição Linux chamada BSD. Tá? Se não me engano, é uma distribuição Linux. Tá? Mas enfim, ele é um software sem direitos autorais e por isso domínio público. Fazer uma pequena pausa para o vídeo não ficar tão longo e a gente já retoma aqui falando de sistemas operacionais.